Aloha, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Surf 360. Agora com uma análise de tudo que rolou em Ericeira, mais uma etapa do Challenger Series. Estou aqui bem acompanhado do Thiago Blum, claro, de você que participa aqui, pode mandar mensagem sempre nos nossos vídeos, também lá no Instagram. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada dos nossos conteúdos e pode compartilhar também com toda a galera. E, Thiago Blum, estamos a uma etapa do fim dessa temporada de 2024 do Challenger Series, com boas notícias, excelentes resultados agora em Ericeira, lá em Portugal. Bicampeonato para o Brasil. No ano passado, David Silva levou a melhor, esse ano com Samuel Pupo. E mais duas vagas já garantidas no CT de 2025, o próprio Samuca e também o Alejo Muniz se juntando ao Ian Gouveia, que já tinha essa vaga confirmada. Tudo bem, Blum? Grande abraço, seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Mal, pessoal ligado no canal. Realmente, Mal, Brasil e Portugal tem tudo a ver, né? Seja em Peniche, nos tubos de Peniche, seja nas ondas gigantes de Nazaré ou nas direitas de Ribeiradilhas. Realmente, sempre que tem um campeonato por lá, o Brasil vai muito bem. Como você disse, em Ribeiradilhas, no campeonato do Challenger Series, pela segunda vez seguida, uma vitória brasileira. E o Samuel vencendo de novo nessa praia. Ele já tinha vencido lá quando ainda era um QS, né? naquele esquema de Prime 10 mil. Então, é uma onda que ele conhece muito bem. 2019, né? 2019, então não faz tanto tempo depois. Assim. E o Samuel realmente confirmando essa força do Brasil. Um campeonato que foi todo dominado pelos brasileiros. Por pouco não tivemos uma final brasileira. Muitos caras chegando ali nas fases finais, no Finals Day. E como você disse, a gente vai falar bastante sobre isso, mas já temos 3 brasileiros garantidos via Challenger Series no ano que vem. São 8 no masculino, já somando os que estão lá no CT, e mais a Tati no feminino, ou seja, o contingente brasileiro, o ano que vem vai ser muito legal. E vem mais coisa por aí, a gente vai mostrar nesse vídeo aqui, vai falar desse vídeo, que tem pelo menos mais 3 caras muito bem encaminhados para conseguir vagas, e outros ainda com boas chances de, na última etapa lá em Saquarema, que começa já na semana que vem, também com chances, indo bem na etapa do Rio de Janeiro, de aumentar o número de brasileiros entre esses 10 classificados para o ano que vem. É isso, Blum. A gente daqui a pouquinho vai passar o top 10, né, dessa chave masculina, quem mais está ali na disputa, e obviamente os brasileiros que estão na cola por ali, quem sabe sonhando com um bom resultado em Saquarema para chegar também a essa elite do surf mundial em 2025. Mas vamos falar um pouquinho desse título conquistado pelo Samuel Pupo, né? Você já disse, né? Segundo troféu conquistado por ele lá em Ericeira, né? Nessa etapa de Ericeira. E o Samuca respondeu, né, Blum? Acho que da melhor maneira possível, todos aqueles comentários negativos, depois que nas quartas de final ele acabou eliminando o Matheus Erdi, porque àquela altura o Samuca já tinha essa reclassificação para o CT confirmada, e aí muita gente começou a questionar se ele não poderia ter facilitado para o Matheus Erdi, lembrando que os dois também são bons e velhos amigos. O Samuca até se posicionou nas redes sociais e acho que, apesar dessa resposta via tecnologia, né, via internet, o título foi a melhor resposta do Samuca de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e nós não podemos misturar tudo isso quando a gente fala de um ambiente competitivo, obviamente, né, Blum? Claro, todos os caras entram para ganhar, para ser campeões dos eventos, e com o Samuel não é diferente. Seria muito mais feio se ele tivesse aberto a vaga, né? Deixado que o Matheus ganhasse, mesmo sabendo que o Matheus precisava de resultado para subir muito mais. O Matheus, que terminou na 5ª colocação, foi eliminado pelo Samuel nas quartas e ganhou 17 posições no ranking. Fez com que ele conseguisse chegar na etapa de Saquarema, apesar da temporada dele no Challenger Series não ser boa, com boas chances ainda, dependendo apenas dele. A gente vai falar dessa combinação de resultados daqui a pouquinho, para se classificar. E realmente, né, são as redes sociais, esse ambiente aberto para que se ataque, para que se faça, que se fale o que quiser. Mas realmente o Samuel, como seria ao contrário, do mesmo jeito, o Matheus iria entrar para ganhar se fosse ao contrário. Profissional, os caras entram para ganhar, para competir. E foi uma bateria muito, muito equilibrada. O Samuel fazendo mais de 18 e o Matheus fazendo mais de 17 pontos. Então, é lamentável que a gente ainda tenha que falar sobre esse tipo de coisa, esses ataques na internet, nas redes sociais, sobre posicionamento de atletas, né? São profissionais defendendo suas ideias, seus patrocinadores,
e conquistou um título, né? Ele tinha uma missão, a missão era se classificar, se classificou, e depois de se classificar, a missão era ser campeão, e ele foi campeão. Realmente, mais uma grande campanha do Samuel, melhor ainda do que no ano passado, né? O Samuel, que se classificou só em Saquarema, tinha vencido na Gold Coast e precisou ir bem em Saquarema para conseguir a vaga. Dessa vez ele fez um campeonato muito mais regular, garantindo a vaga ao chegar nas quartas de final lá em Ericeira, e com 2 vitórias, uma vitória e um vice-campeonato na Gold Coast esse ano. Ano passado foram 2 vitórias. E com certeza o Samuel vai para Saquarema de novo para ser campeão, né? Ninguém entra no campeonato só por participar. A gente lembra que o Ian Gouveia, que já tinha garantido a classificação, não viajou para Portugal, e aí é uma questão diferente, não é uma questão para abrir a possibilidade para outros candidatos, apesar dessa decisão fazer com que isso aconteça, mas é uma questão financeira, é uma questão logística. Ele não precisava, ele tinha 4 resultados sólidos, já estava garantido no CT, não viajou, e eu acredito que o Ian vá para Saquarema, que é uma viagem bem menos custosa, bem menos longe, né? Muito mais próximo, e no próprio país, competir em Saquarema. Então, realmente, não tem nada a ver. O cara entrou para competir, e o Matheus vai entrar para tentar essa vaga também. Quem sabe ele consegue, e aí dá a resposta geral para todo mundo que criticou o Samuel. E dentro dessa busca, né, Blum, dos brasileiros ainda por essa vaga no CT de 2025, tivemos outros bons resultados, né? Embora o título tenha ficado com o Samuca, que já tinha essa vaga confirmada, mas outros resultados importantíssimos. Vamos começar então pelo Alejo Muniz, que deu toda aquela dose de emoção agora nessa etapa portuguesa do Challenger Series. No início do ano, no mês de março, nós conversamos com o Alejo, inclusive é um dos episódios do nosso podcast aqui no YouTube do Surf 360. É só a galera procurar na nossa playlist ali do podcast, que vai ter esse papo também com o Alejo Muniz, né? E aquela altura, ainda antes do início do Challenger Series de 2024, ele falando o quanto era o principal desejo dele nesse ano de 2024, conquistar uma volta, né? Uma reclassificação, uma volta ao circuito mundial em 2025. Alejo, que é um dos mais experientes que nós temos hoje em dia dessa safra brasileira, e deu tudo certo, Blum. Acabou parando na semifinal, né? Por pouco não tivemos uma decisão 100% brasileira, acabou batido pelo australiano Callum Robson, mas o Alejo, para toda a nossa alegria, para toda a nossa felicidade, é um cara que merece muito, está de volta à elite do surf mundial em 2025. Verdade, foi muito emocionante. Como você disse, a gente tinha conversado com ele, e o Alejo dizia nesse papo com a gente que ele tinha ainda 2 pendências, né, ao analisar a carreira dele, que foi uma carreira que ele tinha muito orgulho, que não faltava nada, porém ele queria poder encerrar a carreira mais para frente de alguns anos, com um retorno, antes de encerrar, um retorno ao CT, né? E ele fez uma temporada excelente, e em Ericeira confirmou com uma posição ali nas semifinais, chegou à semifinal, confirmando. E a outra pendência que ele tem diz que ele gostaria de encerrar a carreira vencendo uma etapa da divisão de elite. Boas chances, né? Tá de volta, tomara que o Alejo consiga ficar mais alguns anos, né? Não só voltar, mas se manter e continuar disputando o CT para realizar esse outro sonho. Mas foi muito emocionante após a bateria que ele se classificou, todos os brasileiros unidos ali. O Alejo chorou muito, falou com a família. Realmente era um desejo, depois de 8 anos fora da elite, o Alejo voltando merecidamente. O Ian também volta, né, depois de alguns anos fora. Então, realmente, o Alejo fez uma campanha muito bonita nesse Challenger Series e pode encerrar ainda melhor com uma boa atuação lá em Saquarema. O Alejo, como você disse, é um dos caras mais importantes dessa última década aí do Brasil, ou um pouco mais que isso, nos últimos 15 anos, solidificando e fazendo parte da Brazilian Storm. Realmente vai ser muito legal vê-lo de novo na elite. E o Alejo, a gente sabe que o circuito da primeira divisão, da divisão principal, tem muitas direitas. É uma boa para o Alejo conseguir bons resultados já nas primeiras etapas e se manter e conseguir ficar mais de um ano lá. Tomara que isso aconteça. Ainda naquele mistério todo, né? Inclusive foi o assunto do nosso último vídeo aqui do YouTube Surf 360. Como é que vai ficar esse calendário para a temporada de 2025? Como é que vai funcionar a questão do corte também? Se teremos algumas etapas a mais para os competidores, e depois sim esse corte que não pode ser, que pode não ser mais, né, no meio de temporada, mas então nesse mistério todo da WSL,
como é que será realizada essa temporada de 2025 e acredito que eles deixem isso pós-Saquarema, né? Fecha Claro. o Challenger, define quem vai disputar o CT na próxima etapa e aí eles anunciam já como é que vai ficar o calendário também. E claro, né, Blum, além do título do Samuca, já o Alirro Muniz conquistando a vaga no CT, eu falava até anteriormente de outros resultados importantíssimos, porque tivemos o Miguel Pupo e o Ed Groja caindo nas quartas de final, mas são Assim como o dois, Matheus. e assim como o Matheus, mas são dois dos competidores que estão nesse momento no top 10 e que chegam em Saquarema, né? Chegarão em Saquarema com essa boa possibilidade de classificação também. E aí, já falando do top 10, né? Temos 4 brasileiros ali na liderança. 3 que já conseguiram a vaga, o Samuel, o Ian e o Alejo. O Miguel vem na 4ª posição, o Ed Groja é o 6º colocado e o Michael Rodrigues perdeu 3 posições, mas ainda é o 8º, está na zona de classificação. Resultados importantíssimos também para Miguel e Ed Groja quando a gente fala dessa etapa portuguesa, Blum. É verdade, eu fiz até uma cola aqui, porque para a gente falar sobre o que vai acontecer, o que tem que acontecer com cada um dos atletas para garantir essa vaga para o CT do ano que vem. Eu tenho quase certeza, não dá para cravar, porque matematicamente não é cravado isso ainda, mas dificilmente o Miguel fica fora, porque ele teria que perder 7 posições, né? É Sim. muito difícil acontecer dele ir mal e ainda 7 caras que estão atrás dele irem muito bem para passá-lo. O mesmo dá para falar mais ou menos a mesma coisa do Ed Groja, que está em 6º, teria que perder 5 posições. O Miguel ganhou 2 posições em Ericeira. Se ele chegar nas oitavas de final em Saquarema, só depende disso. Chegou nas oitavas, ele está classificado, porque ele descarta 1.700 pontos. O Ed Groja ganhou 6 posições lá em Ericeira, também descarta 1.700 pontos e ele precisa, para não depender de ninguém, chegar na semifinal. É mais difícil, mas também só depende dele. O Michael Rodrigues veio um pouco abaixo, infelizmente não conseguiu um resultado legal lá em Portugal, foi 17º, caiu antes da fase do homem, das baterias homem a homem, perdeu 3 posições, descarta 1.900 pontos e se chegar na final só depende dele. Mas esses caras, dependendo de outras combinações, né, também podem entrar, mesmo que não consigam essas posições. A situação é um pouco mais difícil para David Silva, Matheus Erdi e Caio Belli. Esses 3 ainda, apesar de você ver como é equilibrado o ranking do Challenger Series, como as coisas mudam de uma etapa para outra, né, por conta de serem 4 resultados e 2 descartes, esses 3 caras, apesar de estarem mais abaixo, estarem fora da bolha, também só dependem deles, né? O DVD, que ganhou 9 posições, ele ficou em 9º lá em Portugal. Se ele for campeão, ele está matematicamente no CT ano que vem. O Matheus Erdi pulou da 40ª para a 23ª posição, ganhou 17 posições e também sendo campeão, depende só dele. O Caio Belli foi mal em Portugal, não fez uma boa temporada, também descarta 700 pontos e também sendo campeão, apesar de estar em 25º, garante a vaga. Só dar o crédito aqui que essas contas foram feitas pelo Ader Oliveira, do AOS Media, que é um cara absolutamente confiável, muito. Sempre o perfil dele é muito à frente, muitas das vezes, principalmente nas questões matemáticas, que são muito importantes. Quando o cara faz, a gente passa uma informação, a gente dá o crédito, né? Mas tem outros caras que, dependendo de resultados, também podem se classificar. O próprio DVD, ele precisa chegar pelo menos nas oitavas e aí contar com resultados de outros atletas. Se ele não chegar nas oitavas, tá fora. O Matheus tem que chegar nas quartas e contar com resultados também, se ele não for campeão, como eu falei agora há pouco. Caio Belli precisa chegar na semifinal. E aí, tem mais 4 caras que não estão nem entre os 30 melhores, que poderiam avançar, ainda podem avançar, dependendo dos seus resultados e de uma combinação. O Rafael Teixeira está em 32º. Se ele for para a semifinal, ele ainda se mantém com chances. O Lucas Silveira, 36º, precisa ir à decisão e se mantém com chances. Não basta ir à decisão. Jadson André, 53 do ranking. E o Heitor Miller, 61 do ranking. Veja só, Mal, como realmente o ranking é muito móvel. Ele mexe bastante com apenas um resultado. Os dois precisam ser campeões e ainda contar com resultados de outros atletas. Quer dizer, é muito difícil, mas ainda matematicamente esses caras têm chance.
Lembrando que Miguel, Edgar e Michael dependem só de si, mas também com resultados ruins de outros atletas, mesmo que eles não troquem uma pontuação, não coloquem uma nova pontuação no ranking, podem entrar. E eu estou apostando fortemente nesses 3 nomes, estou achando que realmente dificilmente esses 3 caras não vão disputar, não voltem. O Ed seria uma estreia, o Miguel estava nesse ano e, né, retomaria a vaga, e o Michael, que estava ano passado, caiu para o CT, o ano passado não conseguiu voltar. Estou acreditando que esses 3 caras vão voltar. Realmente é um domínio absoluto, né? Nesse momento, 6 brasileiros entre os 10, né? E realmente é um domínio, e esse domínio ficou muito claro lá em Portugal. E algo importante também, né, Blum? Acho que se a gente fechasse desse top 10, e acho que até essa possibilidade, né? Além dos 6 que já estão lá, com mais 2, seria algo assim fenomenal. Nossa. De 10 classificados, você conquistar 8 vagas. E tem algo que nós vimos no ano passado e que não veremos em 2024, que é uma chuva de americanos buscando essa vaga no circuito mundial, né? Tivemos praticamente um domínio deles no ano passado, né? Uma divisão de americanos e havaianos, mas esse ano temos esse domínio completo dos brasileiros, né? Quando a gente fala de 6 nomes ali entre os 10 primeiros colocados, mas quem está rivalizando um pouco mais são os australianos. Os americanos, de fato, ficaram bem abaixo no Challenger Series desse ano de 2024. É verdade. Lembrando que o ano passado o campeão do CS foi o Cole Hauschman e ele conseguiu se manter, né, no CT. E o Crosby Colapinto também entrou via Challenger Series e conseguiu se manter. Mas o Eli Honeyman, o Kate Madison, não vou lembrar quem que foram outros caras que entraram. Não, o Jake Marshall também já tinha feito parte do circuito e voltou e se manteve. Mas os caras mais novos, né, os caras que pintaram de novidade, esses 2 que ficaram no CT, e realmente o Brasil voltou com tudo esse ano. E hoje tem 2 australianos, como você falou, foram os caras que mais rivalizaram. Tem 2 australianos entre os 10. O Joel Vogan, que foi muito bem lá em Portugal, parou só na semifinal. Felizmente, o Samuel tirou ele na semifinal, porque aí evitou que ele fizesse mais uma pontuação para se garantir. E aí ninguém falou bem do Samuel, né? Quando ele bloqueou ali o Joel Vogan. E o George Peter, que também tem feito uma boa temporada, aí em Portugal não foi bem, mas esse cara está envolvido ali no meio, está em 5º lugar, se não me engano. E realmente, como está para o Miguel e para o Ed, como eu falei, esse cara deve ser um australiano garantido. O Joel Vogan vai precisar de um resultado legal. E o 10º colocado é o Alan Cleland, né, que disputou a Olimpíada pelo México, que fez uma temporada de 5 etapas, 4 horrorosas. E isso é bom para ele, porque ele ganhou o US Open e fez 10 mil pontos e se mantém ali. E ele tem uma troca muito baixa, né? Ele vai ter que trocar pouquíssimos pontos. Então, o Cleland, apesar de estar para trás no ranking, ele precisa fazer menos para subir, para melhorar a pontuação dele. Agora, se ele vacilar, ele vai ser engolido por alguém que esteja lá embaixo, tomara que seja um brasileiro. Acho que a torcida do Brasil aí é para que Joel Vogan e Alan Cleland que esses caras não vão bem em Saquarema, para que abra essas possibilidades. O Peter, eu acho que dificilmente fica fora. É um cara que está ali já desde o começo do circuito disputando uma vaga. Então, como você disse, a chance de ter mais 2 caras aí, que seriam, de repente, David Silva e Matheus, né? Imagina se a gente fecha com 8 de 10, aí teríamos 13 no ano que vem, entre os homens. Aí a festa brasileira seria bizarra, né? Torcendo muito para isso. É difícil, mas se a gente tiver Michael, Miguel e Ed Groja confirmando essa vaga, seríamos 6, né? No mínimo 6, o que empataria com o recorde de 11 brasileiros no CT em uma mesma temporada. Não vou me lembrar agora exatamente que ano, mas recentemente tivemos esse número de 11 atletas, o que seria também maravilhoso. Mas acredito ainda muito no DVD, acredito muito no Matheus e surfando em casa que esses caras podem chegar. E, Blum, deixa eu só passar, né? Eu disse aqui desse domínio no ano passado de americanos barra havaianos, né? Que o Brasil acabou não tendo tantas vagas assim no CS. Cole Hauschman, como você disse, o Crosby Colapinto, Eli Henneman, o Imaikalani Devô, o Jack Marshall e o Kid Madison. Então foram 6 americanos barra havaianos, né? Que ficaram com as 10 vagas o Imai também que se ficaram, manteve, que ocuparam, né?
que ocuparam 6 das 10 vagas do CS de 2023 no ano passado. Deixa eu só buscar aqui agora exatamente a data de Saquarema, que já está batendo aí a nossa porta. Não sei se você já tem na manga por aí, Blum. Acho, se não me engano, é dia 12. Acho que dia já 12 é o início, né? Deixa eu buscar aqui. Agora é isso, dia 12, janela de 12 a 20 de outubro, então, ali na região dos Lagos do Rio de Janeiro, então já neste próximo fim de semana. E aí, Blum, é óbvio que a gente fez essa análise aqui do Samuel, né? Pelo fato dele ter feito a obrigação dele naquela bateria contra o Matheus Erdi. Mas agora, chegando em Saquarema, competição em casa, a tendência é que a praia esteja lotada. Para esse cenário todo que nós pensamos aqui agora, quem sabe de 8 brasileiros classificados, 7, 8, dá para a gente pensar numa estratégia de equipe? Você acha que é possível, embora, né, a partir ali do mata-mata se tornem baterias homem a homem, mas para esse cenário do surf brasileiro, de mais competidores na elite em 2025, será que dá para pensar em alguma estratégia de equipe, como se fosse a seleção mesmo ali, de vamos trabalhar todo mundo junto, uma questão um pouco mais próxima do que a gente tem, por exemplo, no ISA Games? Acha que dá para pensar num cenário assim, ou a questão individual talvez ainda pese? Cara, é difícil dizer, porque nas baterias, quando rolam as baterias de 4 atletas, acho que até dá para pensar numa. Não um combinado, vou usar a palavra combinado, mas uma estratégia que você possa vencer ou ficar em segundo e o seu compatriota ficar no mesmo também Até de avançar. posicionamento, né? Nessa bateria de 4 homens, por exemplo, de você ajudar na marcação de um adversário. Mais ou menos, mais ou menos. Acho que é mais possível. No mata-mata, no homem a homem, é aquele negócio, cara. Você tem que fazer o melhor seu e derrotar quem está pela frente. Mas eu aposto e estou torcendo bastante, bastante, para que tenham vários confrontos de brasileiros, principalmente de Samuel e Alejo, contra os caras que estão correndo, contra os gringos que estão correndo por fora também para conseguir a vaga. Aí, nesse ponto, eu acredito que, tomara que o Samuel derrube vários caras e abra caminho para outras vagas, né? Seria muito legal mesmo, do ponto de vista de país, né, de torcida, e de poder colocar outros caras para subir no ranking. Mas no confronto direto, cara, é aquele negócio. O cara tá defendendo, o cara tá competindo por ele, não tá competindo pelo país, né? Ele tá competindo é o trabalho do cara, é a missão do cara. Então eu acho que seria legal o Samuel chegar lá na frente no evento, tendo derrubado vários caras que poderiam atrapalhar a vida de outros brasileiros. E torcer muito, cara. Imagina se de repente o Matheus faz uma final, o DVD ganha o título. Isso, a gente tem que torcer, mas a questão profissional pesa bastante e tem que ser profissional. Eu acho que esse negócio de abrir caminho para amigo é muito discutível. Tem gente que acha tudo bem, talvez na cabeça de um ou outro próprio atleta seja também tudo bem, mas, cara, é o ser humano competindo e ninguém tá ali para brincadeira, tá todo mundo trabalhando. Blum, chave feminina, o título nessa etapa portuguesa ficou com a experiente australiana Sally Fitzgibbons. Tivemos a Luana Silva terminando na 9ª colocação e a Lulu agora então vai para a etapa de Saquarema, ainda buscando essa posição entre as 5 melhores. A Luana nesse momento ocupa a 7ª colocação. Ela que foi bem, até de uma certa maneira, na etapa de Saquarema do Circuito Mundial, agora nessa temporada, né, de 2024. Chegou às quartas de final, era uma das convidadas do evento, né, justamente por não ter conseguido já essa permanência na segunda metade do calendário. E a Luana só foi eliminada nas quartas pela Caitlin Simmons, que depois não só venceria a etapa de Saquarema, mas se tornaria a mais jovem da história a conquistar um título da Liga Mundial de Surf. Tô confiante. Vou ser sincero com você, viu? Acho que vai depender muito da postura da Luana, e é algo que a gente sempre fala, né? De muitas vezes demorar um pouquinho para entrar na competição, a questão de estratégia. Acho que vai passar muito pela postura da Luana em Saquarema, mas estou confiante de um resultado que pode colocar a Lulu sim nesse top 5. A gente está falando de uma diferença de 2.500 pontos, por exemplo, agora para a Nádia Erostab, né? Essa é a distância para a 5ª colocada,
ali no ranking. Temos as 3 primeiras também já garantidas e aí 2 vagas ainda em jogo em Saquarema, Blum. A situação da Luana é bem difícil. Eu estou confiante, eu concordo contigo. Acredito que a postura dela vai ser bem definitiva. Ela tem chance, sim. Tem surf, sim. Mas a combinação de resultados, como eu fiz no masculino, eu também peguei as contas ali. Para ela depender só dela, ela precisa ser campeã em Saquarema. É uma missão bem complicada, porque a competição feminina é muito equilibrada, o nível está muito alto. Como você disse, a Sally Fitzgibbons ganhou em Portugal. A Sally, que talvez seja a atleta no masculino e feminino que mais vive esse ioiô do corte e da volta no Challenger, né? Ela está ali bem naquele meio do caminho, não conseguiu se manter mais uma vez, mas conseguiu subir de novo do CS com sobra, ganhou muito bem lá em Ericeira. E 2 detalhes, além de falar da Luana, a Sofia também tem chance de se classificar ainda, mas dependendo de resultados. A Luana, se for campeã, como eu disse, ela entra, sobe por si só. Se ela não for campeã, ela vai depender de resultados, como a Sofia Medina. A Sofia Medina precisa chegar na final e ainda depende de resultados, né? Então, mais difícil ainda, a Sofia não conseguiu um resultado legal lá em Portugal, 25º. Porém, quem conseguiu um resultado incrível foi a Laura Halpe, que foi eliminada nas quartas de final. Foi o melhor resultado dela no circuito, justamente para a Sally Fitzgibbons. E a Laura subiu 13 posições, está em 16º lugar. Não tem chances de subir para o CT, mas realmente dando uma resposta e mostrando que está um surf muito em evolução. Foi muito legal ver a Laura competindo nesse CS. E mais um detalhe no feminino. A gente batendo praticamente em todos os vídeos que a gente fez, né, Mal? Sobre essa revolução das novatas, da nova geração, no CT, no CS. A gente falou de vitória campeã mundial da Caitlin Simmers, falamos muito da Molly Picklum durante a temporada, sobre notas altas dessas atletas, sobre a canadense Erin Brooks ganhando e finge como estreante, como convidada na última etapa do CT, da temporada regular, também muito novata, está entre as 5 melhores do CS, ganhou etapas do CS, é a atual campeã do CS de Saquarema. E nessa etapa de Ericeira, mais uma personagem que a gente vai ouvir e muito falar, a Tia Zebrowski, que é uma taitiana que defende a bandeira francesa. 13 anos, Mal, 13 anos, disputou como convidada esse CS e foi vice-campeã lá em Portugal. Essa menina é outro fenômeno que está chegando, é mais um capítulo dessa revolução incrível que o surf feminino tem mostrado nesse ano, nos últimos anos. A gente vai ver muito a Tia, que é, se não me engano, do próprio, ela é shapeada, as pranchas dela do Johnny Cabianca, que a gente conversou, ele citou ela também como um grande fenômeno. Cara, essa menina surfa demais, mandando aéreo, mandando manobra de borda com muita força, só perdeu para a Sally, e realmente a gente tem visto cada vez mais meninas surfando e surfando muito bem. E o Brasil entrando nesse meio. Foi legal ver a Laura, como eu disse, chegando no Finals Day. Não chegou nas finais, na decisão, mas mostrando que pode sim competir com essas meninas. Sofia e Luana também. Então, cada vez mais com os olhos abertos para essas meninas, porque cada dia que passa, uma menina mais jovem aparece no circuito mundial. É isso, Blum. Então vamos ficar de olho nessa etapa de Saquarema do Challenger Series a partir do dia 12 de outubro, janela que vai até o dia 20. Lembrando que já temos 9 atletas, então, garantidos no CT de 2025. Levando em consideração também a Tatiana Weston Webb no feminino, no masculino, Gabriel Medina, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Iago Dora, João Chumbinho, e os 3 já classificados via CS, o Ian, o Samuca e o Alejo Muniz. Então, quem sabe aí mais 3 nomes, mais 4, quem sabe, para reforçar essa nossa seleção brasileira. E lembrando que, né, temos os recordes de brasileiros no CT de 2001, 2018, 2019 e 2021, quando tivemos 11 competidores na chave masculina. Então, há essa expectativa, mas aí 3 teriam de se classificar também e 4 para que a gente pudesse quebrar esse recorde, pensando nesse número de representantes no CT. É isso, Blum. Então a gente fica ligado. Novidades, aqui pelo YouTube do Surf 360 e também lá no nosso Instagram, o @Surf360
Grande abraço, Blum. A gente volta então depois dessa etapa de Saquarema também analisando tudo. Quem sabe com calendário para a gente desfazer todo aquele mistério já do próximo ano também, Blum. Valeu, Mal. Valeu, pessoal. Ligado aqui no canal. Tem muito mais surf ainda esse ano, galera. É isso. Agradecendo nossos parceiros, a galera da Board House Brasil e também o pessoal da Local Zone. Estaremos de volta então em breve. Galera, aloha, valeu!